Meu nome é Edson Pousa, sou professor do Departamento de Fitopatologia da Universidade Federal de Lavras. E hoje nós vamos apresentar a aula Epidemiologia e o Manejo de Doenças de Plantas da disciplina GFP 111, que é a Fitopatologia 3. Bom, essa figura a gente sempre apresenta e a gente faz questão de reiteradamente mostrar para vocês que doença, para entender de manejo, nós temos que estar sempre pensando que doença é a interação do patógeno que vocês vão ter lá no campo com o ambiente e o hospedeiro. O patógeno extremamente variável, tem uma variabilidade muito alta, isso a gente sempre tem que ter em mente, não se esqueçam disso, porque se você ficar usando só uma variedade em toda a sua área, ou só um produto químico, ou só um agente de controle biológico, você vai selecionar alguém resistente a esse fungicida ou agente de controle biológico e vai também selecionar alguém capaz de infectar a sua variedade resistente. Então, nós temos que ser aí inteligentes o suficiente para driblar isso, para tentar não deixar selecionar uma população do patógeno assim, não é? Bom, fatores do ambiente. O ambiente também em extrema mudança o tempo todo, não é? Você tem fatores ambientais como a chuva, a temperatura, a umidade relativa do ar. Mas nós não podemos nos esquecer do outro fator ambiental, que é o solo. O solo é onde estão as raízes que absorvem a água e os nutrientes. Esse solo também tem textura, tem estrutura, tem matéria orgânica, tem o pH, a fertilidade. Lembre-se disso. Os solos brasileiros, a maioria deles são extremamente pobres em nutrientes. Então você vai ter que fornecer, não é? Aí aquela pergunta de sempre, professor, mas eu não gosto de usar adubo, então vai ter que fornecer os nutrientes de outra forma, na forma de matéria orgânica, na forma de um composto. Lembra, vocês sabem fazer a conta. O quanto foi exportado na forma de produção agrícola, o quanto foi lixiviado no solo, o quanto foi absorvido pelas argilas do solo. Façam a conta do quanto vocês vão ter que fornecer. O que não pode achar é que esses nutrientes vão cair do céu, não é? Vão cair, é claro, nitrogênio você, mas cálcio, potássio, não é verdade? Entre outros, olha, é difícil, hein? Você vai ter que fornecer, não é? Bom, é, o hospedeiro é o que menos tem variabilidade aqui, não é? Aqui, nosso hospedeiro costuma ser cultivares clássicas, no caso de culturas perenes como café, por exemplo, não é? Demora a desenvolver, enquanto o patógeno tem altíssima variabilidade. Bom, a integração desses três, patógeno, hospedeiro e ambiente, é que vão levar ao processo doença. Doença é muito mais que o patógeno, tá? Patógeno é influenciado pelo ambiente, hospedeiro também. Quem coloca todo mundo junto, adivinha? Quem está aqui no centro? Vocês, os agrônomos, as agrônomas, vocês, junto com os produtores, as produtoras, vão colocar todo mundo junto, para e aí, olha só, essa cultura, né, uma cultura, uma monocultura, onde nós vamos ter que tomar o cuidado de usar algumas variedades diferentes, com genótipos diferentes, para tentar enganar o patógeno, né? E usar aqui algumas técnicas integradas de controle para evitar a seleção direcional do patógeno. Bom, tá aqui quem escolhe os cultivares, quem escolhe o espaçamento, quem escolhe a adubação, não é? Somos nós. Bom, tá aí os fatores do ambiente. E aí os conceitos que jamais a gente pode esquecer no manejo de doenças de plantas. Quem são os patógenos biotróficos e quem são os necrotróficos? Biotróficos, aqueles que só sobrevivem no próprio hospedeiro ou hospedeiros alternativos, na maioria dos casos. E os necrotróficos, aqueles que conseguem sobreviver
na palhada, nos seus restos de cultura, no solo. Nós vamos dar alguns exemplos. Quem influencia o hospedeiro? O hospedeiro, aquela cultura de seu interesse agronômico, aquela cultura que você vai produzir fatores bióticos e fatores abióticos. Abióticos, o ambiente, não se esqueça do solo, que influencia, não é? O seu hospedeiro, que influencia o quê? A constituição, no nosso caso, eu falo aqui de fitopatologia, a constituição de barreiras de resistência. Então, os nutrientes em equilíbrio que vocês vão fornecer da fonte que vocês acharem melhor, tá? Lá no campo, depende do tipo de produtor que você trabalha, não é? A água que vai levar esses nutrientes, seja por irrigação ou a água da chuva, não é? Ou a água que você está ajudando a proporcionar lá no campo, como, por exemplo, a manutenção da matéria orgânica no solo, que é um condicionador do solo, no meu ponto de vista, não é? Ajuda a levar a CTC do solo e a reter água, que é importantíssima para que você consiga absorver, levar os nutrientes e constituir as barreiras de resistência contra os fatores bióticos, que são os patógenos, que vocês estão vendo, já viram, não é? Vírus, nematóides, bactérias e fungos. Então, importantíssimo esses fatores abióticos que influenciam o hospedeiro, no caso aqui o café, a constituir as barreiras de resistência que ele já tem, as barreiras horizontais que a gente chama, como a camada de cera, a parede celular, que ele já tem barreiras estruturais que vão ajudar a dar uma certa resistência aqui ao patógeno, a conferir resistência contra o patógeno. Bom, então a gente viu aí o hospedeiro, ele é influenciado por fatores bióticos e abióticos, e os patógenos que estão no campo. Será que eles têm variabilidade? Muita. Olha esse caso aqui de resistência a fungicidas. Esse patógeno aqui em si, Cercospora coffeícola, é um isolado, né? É um isolado lá do Paraná, da Cercospora, do café do Paraná, mostrando aqui que ele tem suscetibilidade a várias doses do fungicida, principalmente as doses de campo aí, ó. Suscetível, já foi, não cresceu, enquanto a testemunha cresceu. Olha aqui embaixo, ele não é suscetível mais, mesmo a 1000 vezes aqui a dose de campo, não é verdade? 1000 vezes, 10.000 vezes a dose que é recomendada lá no campo. Então, veja bem o que aconteceu aqui. Esse patógeno está resistente já ao fungicida. Então, sim e não, e aqui ele é resistente a qualquer dose. Você pode aplicar a dose que você quiser. Ele foi selecionado. Como é que eu faço, professor, então, no manejo, se eu quiser que ele fique, como você seleciona uma população, Cercospora coffeícola, se fosse eu lá no campo, Cercospora coffeícola, agora tem o meu autógrafo, porque fui eu que fiz isso daqui, tá? Porque eu pulverizava a cada 15 ou 20 dias o mesmo princípio ativo do mesmo grupo químico. Então, quem fez isso fomos nós. Você jamais pode fazer isso. Pergunta clássica do produtor, né? Isso aqui a gente foi lá ver, um isolado lá da Bahia, do oeste da Bahia. Como eu faço agora, professor? Muda o grupo químico. Aqui é uma estrobilurina, nós mudamos para o grupo químico dos benzimidazóis. E ele ficou contente, não foi só isso que a gente recomendou. É claro que o tipo de solo lá, um solo arenoso, mais de 70% de areia. E ele estava fazendo toda a adubação de uma só vez. Falei, olha, nós vamos ter que parcelar essa adubação com potássio, por exemplo, e nitrogênio, para que não lixivie, não perca no solo. Pivô central, tipo lepa, jogava água, todo o nutriente, inclusive o cálcio da calagem ia embora. O que a gente teve que fazer? Parcelar, inclusive, o cálcio. Então, foi um manejo integrado, diminuir a lâmina de irrigação, conversando com os consultores dele de campo. Nós tivemos que fazer um manejo integrado. Veja que não é só o fungicida. Fungicida é um item do manejo, tá bom?
fazer as análises foliares, não é? Para que fazer um sistema de manejo integrado da cercospora, que lá é grave. Cercospora em café, um fungo indicador do desbalanço nutricional. Então, nós tivemos que fazer um plano de manejo a muitas mãos com o produtor e com o consultor dele à época, para que a gente tivesse um sucesso no manejo da cercosporiose do café. Bom, só para dar um exemplo, aí artigo recentemente publicado, ano passado, mostrando aí o sequenciamento do genoma da ferrugem do café. Na verdade, não é da ferrugem, é do patógeno da Emileia vastatrix, ok? Então, foi sequenciado, motivo de muito orgulho para nós aqui no Brasil. Poucos países sequenciam um patógeno para as suas culturas importantes, e o café é muito importante para o Brasil, porque nós somos um grande consumidor, um grande produtor e um grande exportador. Então, é uma fonte de divisas em dólar para o país, tá? E além disso, a maioria dos produtores de café, mais de 50% da produção, está na mão de pequenos e médios produtores. Então, é importantíssimo socialmente. E produtores que, no caso aqui no estado de Minas Gerais, preservam mais de 30% da sua área em matas nativas. Então é importantíssimo ambientalmente, socialmente e financeiramente, tá? Então foi feito esse sequenciamento, mostrando aqui, inclusive nesse trabalho aborda isso, né? Que essa raça, a raça 33, já quebra a resistência dos híbridos de Timor, que tem os genes SH1 de resistência, tá? Então, ficar atento a isso no campo. A gente tem que ter variabilidade lá no campo. Que como é que a gente faz na prática? A gente não planta só um cultivar lá no campo em todos os talhões produtivos de café. Posso plantar um, um cultivar resistente? Posso, mas planto outros também com diferentes genomas, não é? Por exemplo, um catuai, com mundo novo, aí entram os cultivares resistentes, não é? Que os melhoristas podem nos indicar, tá? Olha o ambiente. Então, a gente vê a variabilidade do patógeno, importantíssimo, é um exemplo da ferrugem do café, mas é claro que vocês vão conhecer. Eu vou falar de conhecimento o tempo todo para vocês. Conhecimento é o que vocês têm aqui. Informação é o que vocês têm na palma da mão. O que é importante para nós? O que vocês têm aqui. Conhecimento, conhecimento. O pessoal fica muito ligado a esse aparelhinho, mas esquece que conhecimento é o que está aqui, informação é o que está aqui. Você, como profissional do campo, como pesquisador, como consultor, você vai ser valorizado pelo conhecimento. O quanto você leu, o quanto você sabe, para integrar as medidas de controle, tá bom? Então, olha aqui uma fonte de variação no campo. A gente já falou de um pouquinho do patógeno, deu um exemplo, mas você vai ter que conhecer patógeno por patógeno da sua lavoura, da lavoura que você dá consultoria, saber tudo sobre ele, saber o ciclo das relações patógeno-hospedeiro, tá? Como ele germina, como ele sobrevive, como ele dissemina, para que você consiga fazer o manejo. Conhecimento, a palavra-chave. E olha aí o ambiente. Esses gráficos tem lá no site do INMET, vocês vão ter acesso. Eu peguei essa semana para mostrar para vocês como varia ano a ano as condições meteorológicas, o seu clima. Isso aqui é só da cidade de Lavras, mas o INMET tem dezenas de estações espalhadas por esse Brasil de dimensões continentais. É um senhor serviço público prestado para nós. Então, só não tem conhecimento quem não tem o acesso. Olha, usa a ferramenta que a gente usa o tempo todo aí para acessar redes sociais, não é? Mas você pode também acessar esses valiosos dados que vocês têm na mão. Então, usa essa informação para gerar conhecimento e aplicar de forma prática lá no campo, tá? Olha aí só a distribuição de chuva. Essa linha aqui, as normais climatológicas,
tá? De 1961 a 1990, 30 anos, né? Normais, são os dados normalizados, tá? Do que da pluviosidade. Dá uma olhada aí o que tinha que chover e o que choveu em 2016, tá? Faltar aí chove um pouquinho a mais. Isso aqui vai refletir no caso da distribuição do patógeno. Mudou condição climática, o patógeno percebe e muda também o comportamento, tá? Faltou água no final de 2016, 2017 nem se fala, não é? Faltou água aqui, chove um pouquinho mais para frente. Olha o que tinha que chover e olha o que choveu. Olha 2018, aí chove mais determinado mês, mas falta em dezembro, faltou em janeiro. Vai refletir isso aqui no município de Lavras. Vocês têm para vários outros municípios do país. Olhe em 2020 o que aconteceu, o excesso de chuva em fevereiro. Choveu bem em janeiro, no teto da normal, e teve um excesso em fevereiro. É claro que isso vai refletir no comportamento de várias doenças lá no campo, não é? Várias doenças. E tá aí até o dia 24 que eu peguei para nós, de junho, tá? Então tá faltando um pouquinho de chuva. Choveu muito aqui, não é? Choveu muito. Então, quando chove muito em determinado mês, podemos desconfiar da falta da chuva mais para frente, desculpe, tá? Mas tem toda essa variabilidade de condições climáticas que vocês podem ter acesso. É claro, se você tiver um pluviômetro na sua propriedade, muito melhor. Mas isso aqui já pode servir para vocês, não é? Bom, aí revisando ainda, baseado nisso tudo e que vocês vão ter que saber e vai estar sempre na cabeça de vocês os princípios de controle de Wetzel. O Wetzel, pesquisador que publicou esses princípios de controle, o da exclusão, erradicação, proteção, imunização, terapia, evasão e regulação. Nós já vimos na fitopatologia 1 e 2. Exclusão é impedir a entrada do patógeno na sua lavoura. É um dos principais métodos de controle, pessoal, para patógenos monocíclicos que dependem do inóculo inicial. Então, evitar a entrada dele, evitar a entrada de esclerotina e esclerotiórum na sua lavoura, não é? Evitar nematóides, de que forma? Mudas de boa qualidade, semente sem esse patógeno, inaceitável levar esclerotina e esclerotiórum na semente, não é só por esclerose, então tem que fazer a análise dessas sementes, não é? Importantíssima a patologia de sementes aqui para nós, para evitar a entrada de inóculo, tá? Fiquem atentos a isso, semente de boa qualidade. Começou errado, você vai ter que aplicar mais fungicidas. Então a tendência é que você continue errado lá no campo. E a gente pensa o tempo todo em sustentabilidade. Sustentabilidade, evitar ficar pulverizando o tempo todo, evitar o impacto ambiental, não é? E outra, a sustentabilidade financeira do seu produtor. Porque quando você começa a gastar com aplicações, gastar com fungicida mais, né, do que você deveria, você também tira a sustentabilidade financeira, o lucro do produtor, que já não é fácil no campo, tá? A agricultura é uma fábrica a céu aberto. Você não sabe se pode cair uma chuva de pedra, se vai chover. A gente viu a chuva, o tanto que você precisa, vai chover a mais. Então, por que mais riscos? Mais semente de boa qualidade, mudas de boa qualidade, material propagativo de boa qualidade, qualidade sanitária tão importante para nós, tá? Erradicação, não gosto desse termo, eu gosto mais de substituí-lo por redução do inóculo inicial. Então, você sabe que tem um determinado inóculo na sua semente, que não deveria ter, mas tem. Aí você vai ter que fazer a redução dele, usando agentes de controle biológico na semente, usando fungicidas na semente, fazendo um tratamento, uma termoterapia na sua semente. E outra, esse patógeno já pode estar no solo. Então, semente tratada no solo, com fungicidas ou agentes de controle biológico, para você reduzir essa infecção que pode ter na semente lá no campo. Princípio da proteção, estou dando exemplos aqui. Proteger o seu hospedeiro. Aqui a gente protege, é claro, o hospedeiro. A gente não protege o patógeno,
não é verdade? Então, proteção do hospedeiro com agentes de controle biológico que vocês já têm lá registrados no Ministério da Agricultura, tem vários agentes já registrados, inclusive esse ano de 2020, que vocês já têm acesso para recomendar, tá? Proteção com fungicidas protetores, como os cúpricos, não é verdade? Tem outros, como o mancozeb, as estrobiluínas, o clorotalonil. Quem vai fazer essa recomendação? Vocês. Preferencialmente por receituário agronômico, não é verdade? Mas são vocês que vão recomendar no campo, de acordo com o produtor que vocês vão trabalhar. Que tipo de produtor? Orgânico? Produtor de alta sustentabilidade ambiental, que tem uma certificadora atrás, trabalhando junto, ela vai ajudar lá a selecionar quais fungicidas vocês podem usar, ou produtor convencional, que corresponde a mais de 90% da área plantada no Brasil. Então, vocês vão ter que, depende do produtor que vocês vão trabalhar, tá? Princípio da imunização, a resistência. O nosso sonho é que tudo seja resistente a todos os patógenos. Infelizmente, isso ainda não é possível, não é? Por isso que vocês recomendam produtos lá no campo para que vocês tenham controle, como agente de controle biológico e fungicidas, não é? Entre eles os protetores e os sistêmicos. Então, resistência é o nosso sonho. Procure recomendar cultivares com maior número de genes de resistência ou de resistência horizontal no campo, tá? Para evitar a pulverização ou aumentar o intervalo entre pulverizações. E terapia? O que é terapia? É a cura, famosa cura. Olha, é o último princípio de controle. Primeiro, você vai ter que evitar a entrada do patógeno, você vai ter que controlar o patógeno na semente, comprar semente de boa qualidade, com bom vigor, não é verdade? Com boa germinação, você vai proteger o seu hospedeiro, você vai ter resistência no seu hospedeiro, para depois você fazer terapia. Cura. Você pode ir lá cortar um galho infectado, no caso de uma fruteira ou de uma ornamental, mas no campo, em grandes áreas, cultura da soja, cultura do milho, geralmente grandes áreas, não é? Para que o produtor tenha aí sustentabilidade financeira, geralmente são grandes áreas plantadas em latossolos, né? Latossolo destinado ao plantio de culturas anuais, geralmente em áreas maiores, porque o lucro geralmente é pequeno para essas culturas como soja e milho, por área. Então, por isso que o produtor planta áreas maiores. Está sempre pensando na sustentabilidade financeira dele, que leva a uma sustentabilidade social. E é claro que ambiental. O tempo todo nós vamos pensar nesse manejo, tá? Bom, qual a prática mais utilizada hoje como terapia? A pulverização de fungicidas sistêmicos. É claro, na dose certa e no momento certo, para evitar resíduo, porque nós temos que ter segurança ambiental. Você vai ter que respeitar o período de carência o tempo todo e também respeitar para evitar contaminação ambiental. Então, dose certa no momento certo, para evitar ficar pulverizando o tempo todo. E os princípios da evasão e regulação. Evadir. Brasil é um país de dimensões continentais. Nós estamos falando aqui de grandes números, de grandes áreas de produção, embora para as culturas anuais que produzem alimento, nós produzimos em 8% da área total do território nacional. As culturas agrícolas, tá bom? Incluindo as culturas perenes, como café, abacate, citros, estão nesses 8% do território nacional. Mas é uma área enorme, porque o Brasil tem mais de 800 milhões de hectares. Então, é uma área grande. Quando você pega o volume total produzido, é muito grande. Nós já estamos falando em alimentar quase 20% da população mundial, prezados e prezadas. Então, nossa responsabilidade agrícola, ambiental para a segurança
alimentar do mundo é enorme. Vocês são parte fundamental nesse processo. E a tendência é aumentar essa produtividade por área. Quando nós aumentamos a produtividade por área, nós evitamos desmatar. Aliás, nós não precisamos mais de desmatar. Nós temos várias áreas de pastagem que não estão nesses 8%, de pastagens que a gente degradadas, que a gente pode ou plantar ou aumentar a produtividade desse pasto. Não é verdade? Como que a gente aumenta? Vocês, aplicando o manejo, aproveitando melhor os nutrientes, melhorando as barreiras de resistência com esse manejo nutricional, não é? Aplicando aí os fungicidas, inseticidas, agente de controle biológico de forma sustentável, evitando a contaminação ambiental, na dose certa, no momento certo, respeitando o período de carência, tá bom? Então, evitar o plantio em áreas onde ocorra doença. O Brasil está cheio disso, é um exemplo mundial disso, tá? Nós não plantamos a seringueira no norte, em áreas extensas. Nós plantamos na região sudeste, onde nós temos uma condição ambiental que evita o progresso, a epidemia do microciclo Zuley para a produção de borracha por seringueira. Tá? Então, aqui chove menos do que na região norte. Na região norte, a seringueira é uma cultura extrativista. No sudeste, não. Nós plantamos clones em maiores áreas, onde é extraída a borracha de forma sustentável, evitando a aplicação de fungicidas, porque ele não ocorre aqui porque chove menos. Tá? O plantio de fruteiras, o Brasil é hábil nisso já, aí em toda a calha do Rio São Francisco, onde nós temos água, nós temos os grandes projetos de irrigação, já começa aqui na região de Pirapora, no norte de Minas, e se estende até a foz do Rio São Francisco, passa por Petrolina e Juazeiro, passa pelo projeto Jaíbe, em Minas Gerais, passa por outros projetos de irrigação, onde lá nós produzimos frutas e exportamos, não é verdade? Porque nessas áreas praticamente chove muito pouco, já é região do semiárido, do norte de Minas, do nordeste brasileiro, e nós produzimos frutas porque não chove, nós irrigamos por gotejo, otimizando a água, gerando renda para essas populações, e nós pulverizamos pouco ou muito menos do que regiões onde chove mais, porque o fungo não tem água nessas regiões na folha. Então, nós otimizamos o uso da água, irrigamos por gotejo, não tem molhamento foliar e tem o desenvolvimento, o progresso muito menor de epidemias de fungos foliares que poderiam estar nesses frutos. Regulação, regular o ambiente. O que é isso? Irrigar, porque eu não tenho água, e também o solo de vocês. O solo, manter os nutrientes em equilíbrio no solo. Lembra que o Brasil tem solos pobres. Não caiam nessa conversa de que tem muito nutriente disponível no solo. Senão você vai fazer uma mineração do solo. Você tem que fornecer, vocês sabem fazer isso. Façam análise de solo, façam análise foliar e forneçam os nutrientes da maneira que você quiser, de acordo com o produtor. Converse com ele. Se for um produtor orgânico na forma de composto, de matéria orgânica, lembra que quando você usa nutriente da matéria orgânica, não é mais matéria orgânica. Você quebrou a matéria orgânica, os anéis de carbono dela. Por isso que chama matéria orgânica, é por causa do carbono. E o nutriente está lá dentro desse anel de carbono. Se você vai usar esse nutriente, você quebra ela. Você mineraliza, tira o mineral e manda para a planta com o uso da água, ela absorve. Então, você mineraliza, ela some a matéria orgânica, desaparece porque você usou, tá? Você usou o mineral. E o carbono, ó, pode liberar CO2 e ir embora o carbono, não é verdade? Uma bactéria pode usar, tá bom? Então você mineralizou, pode usar e colocar na sua estrutura viva. Um fungo, uma bactéria. Então cuidado para você usar como fonte de minerais a matéria orgânica, você vai ter que fazer conta o tempo todo.
porque ela não fica lá eternamente, tá bom? Na agricultura convencional, nós pregamos o uso da matéria orgânica em levar ela no solo, com plantio direto, por exemplo. Aí nós usamos ela como condicionador do solo para reter água e aumentar a CTC do solo, fazer a troca de minerais, não é? Isso é regular o ambiente na moderna agricultura, tá bom? O pessoal fala muito da floresta, né? Vamos cultivar na copa das árvores da floresta e usar essa matéria orgânica. Veja bem, se você ficar usando isso o tempo todo da floresta, extraindo, fazendo extrativismo, ela não repõe potássio, cálcio e magnésio. E o fósforo que está absorvido na argila também. Uma hora isso acaba, isso chama mineração do solo. Você tem que repor para a floresta esses nutrientes. Senão você vai só extrair e uma hora você vai perder essa floresta. Você vai vendo clareiras, porque você só extrai. E você vai levar esses produtores à pobreza, à linha de pobreza. Não faça isso, forneça. Forneça. Professor, quero só usar uma. Ótimo, usa uma fonte de matéria orgânica, tá? Sinceramente, no meu ponto de vista, se a cidade não reciclar a matéria orgânica que ela usa para o campo, nós não vamos conseguir fazer isso, tá? Então, nós vamos ter que ciclar, achar formas de reciclagem de matéria orgânica. Inclusive, nós somos grandes consumidores de recursos naturais, não é? Então, nós vamos reciclar. É claro que o alumínio, o plástico das cidades, não é? Isso entra no manejo, tá? Manejo sustentável. E vamos ter que reciclar também, em pouco tempo, a matéria orgânica que nós usamos aqui na cidade. Tá? Um ciclo das relações patógeno-hospedeiro, que vocês vão ter que saber de patógeno por patógeno. Vai ter que estar lá na sua pasta, ou vai ter que estar aí na sua ferramenta que vocês usam muito, não é verdade? O celular, o seu notebook, o seu computador, e você vai acabar absorvendo esse conhecimento, essa informação, e vai ter o conhecimento, que você vai usar com tanta frequência que você vai saber de cor esse ciclo das relações patógeno-hospedeiro. Como que o patógeno sobrevive no campo? No solo, na semente? Como que ele dissemina? Por vento, por água? Como que ele germina na superfície da folha? Precisa de quantas horas de molhamento? Como que ele penetra ou infecta? Por estômato ou diretamente pela cutícula? Como que ele coloniza? Tem austório? É uma ferrugem? Ele quebra? É um necrotrófico? A folha? O parênquima? Ele quebra as células ou não? Tem austório? É uma ferrugem? Ele reproduz como? Como? É uma bactéria? Reproduz por estômago? É uma ferrugem? Tá? É necrotrófico? Está reproduzindo tecido foliar? Reproduz também matéria orgânica no solo? É um necrotrófico? Bom, e aí tem o ciclo, né? O ciclo. O ciclo primário, que é o primeiro, e depois o secundário, se for um policiclo, vai ter vários ciclos secundários. E aí eu coloquei para vocês os princípios de controle de Wetzel nesse ciclo, Bom, exclusão, evita a disseminação. Você não deixa entrar o patógeno na sua lavoura. Dá um exemplo aqui da bactéria do café. Jamais a bacteriose, a mancha aureolada. Jamais eu posso deixar entrar uma muda com mancha aureolada na minha lavoura. Minha sugestão é que nível zero, tolerância zero. Eu não compro muda com mancha aureolada, porque senão eu vou levar para a minha lavoura e vou disseminar, não é verdade? Tolerância zero, tá? Semente com esclerotina, esclerociol em feijão? Jamais, jamais. Faça a patologia de sementes para ver se tem. Se tiver na semente, eu não vou levar para o campo. Não vou correr esse risco, não é verdade? Então, excluo. Redução do inóculo inicial, porque a gente não gosta de falar de erradicação, porque é difícil erradicar um fungo, tá? Redução do inóculo na semente. Por exemplo, eu tenho um fungo de folha, um fungo, um mitospóreo, um coletótrico, né? Eu faço o tratamento da semente com fungicida para evitar essa disseminação e também para reduzir o inóculo. Reduzir o inóculo. Quanto menos patógeno, menos incidência e menos severidade na semente, é melhor para nós. Então, além da semente de boa qualidade, bom vigor, boa germinação, que eu também faço esses testes, tenho que fazer como engenheiro agrônomo, como engenheira agrônoma, vocês vão fazer, e além disso eu vou tratar.
Professor, posso tratar com a gente conteúdo biológico? Posso. Posso associar de conteúdo biológico com fungicida? Posso. Posso usar só fungicida na semente? Posso. Vocês que vão recomendar, tá? Mas hoje no campo eu recomendo sempre o tratamento da semente o tempo todo, não é? É uma ótima estratégia de reduzir o inóculo inicial no campo. O princípio da imunização faz referência ao nosso hospedeiro, não é? Quando eu falo de penetração, colonização e reprodução do patógeno, eu já falo dele no hospedeiro, ele já está lá no hospedeiro, eu não consegui evitar a disseminação e a redução do inóculo, ele já está lá, infelizmente, eu não consegui evitar a entrada. Quando é por semente, eu posso fazer um bom trabalho, mas quando vem pelo vento, como uma ferrugem, eu não vou conseguir evitar a entrada. Ferrugem do café, ferrugem da soja, o patógeno vem disseminado por vento. Eu não consigo evitar essa entrada, não é? Então, tem o princípio da imunização, que eu já falei, que é a resistência, e tem o princípio da terapia, que é a cura, que é o último que a gente pensa. Eu não penso no fungicida sistêmico primeiro, eu penso em evitar a entrada, penso em fazer uma boa fertilidade do solo, em ter uma boa nutrição da planta, fertilidade no solo, nutrição na planta, tá? Envolve muito mais do que fertilidade, envolve matéria orgânica no solo, água no solo, boa pluviosidade, irrigação, como que o hospedeiro, que pensou a soja, algodão, batata, absorve esses nutrientes. Então, nutrição é muito mais do que fertilidade. É um passo a mais. Envolve a fisiologia, que vocês tanto estudaram e tanto estudam. É um passo a mais. Olha como é que eu estou falando de integrar áreas do conhecimento, não é? Já partimos para a fisiologia, que é tão importante para nós no campo, tá? A fotossíntese, a respiração, entre outros processos metabólicos do hospedeiro. Citei aí cúpricos, estrobiluínas de tiocarbamatos, que são fungicidas pulverizados para a proteção. Aqui também estão incluindo agentes de controle biológicos que fazem a proteção na superfície foliar, que hoje vocês têm acesso já registrados no nosso Ministério da Agricultura e podem recomendar produtos comerciais. E os outros princípios que entram aqui nesse ciclo da evasão e regulação. Até agora, eu só falei praticamente para vocês de revisão da fito 1 e da fito 2, não é? Exemplos de patógenos biotróficos, as ferrugens, oídios e carvões. Tão famosa ferrugem da soja, Phacopsora pachyrhizis, tão famosa ferrugem do café, agente etiológico, fungo Emileia vastatrix, os oídios que vocês têm no campo. Então, uma ferrugem importantíssima para nós. Hoje, para o controle no campo, é óbvio que a gente já tem cultivares com resistência lá no campo, mas a resistência nós temos que tomar cuidado para que a gente não selecione patógenos ou isolados da Phacopsora que vão suplantar essa resistência e não faz de quebrar. Na verdade, é selecionar um indivíduo lá no campo que vai infectar essa cultivar resistente. Então, a gente tem que ter mais de um cultivar no campo com resistência e com suscetibilidade, para que a gente engane o patógeno, para que a gente tenha variabilidade de genótipos no campo, para que a gente faça o manejo do genótipo, tá? Manejo dele no campo, para evitar a seleção direcional de um determinado isolado que vai, não é quebrar, mas uma seleção de um isolado que vai infectar o cultivar resistente. Porque, na verdade, esse patógeno já está no campo, eu não posso selecionar ele. Aí que eu lanço mão da aplicação também de fungicidas protetores e sistêmicos, não é? Necrotróficos, antracnoses, mofo branco, cercosporiose, sobrevive no solo ou na matéria orgânica, nos restos de cultura, ou na forma de estruturas de sobrevivência, como os escleródios de esclerotínia, os microescleródios de risoctônia. Olha quanto conhecimento que vocês já trouxeram da fitopatologia 1 e 2. Lembra disso? O estudo. Sou suspeito para falar, né? Sou professor, mas na dúvida, leia a respeito, bons materiais. Professor, cansei de ler
leia mais, né? Leia à noite. Eu falo, brinco muito pro pessoal, leia de dia, leia de noite. O quanto você tiver tempo, leia para absorver conhecimento, para absorver informação e constituir o seu conhecimento, não é? Eu fico assim, te vai lendo à noite até a hora que dá sono e dorme. Eu queria ter mais tempo para ler, mas a gente não consegue porque vem o sono, né? E a gente tem que ter tempo para fazer boas refeições, é claro que descansar, mas na dúvida, leia, tá? Se você leia para absorver, para ter conhecimento, é claro que boas literaturas, de bons autores, não é verdade? Evitar aí leitura de notícias falsas ou de pessoal, professor, descobri um produto milagroso de baixo custo, assim, que controla todas as doenças de baixo custo. Sinceramente, isso não existe. Eu ainda não conheço. O que existe é um manejo integrado de tudo que a gente está falando aqui, que vocês vão estar sempre conversando com os produtores, tá? Esse produto não existe, pessoal. Ainda não existe. E vai ser difícil tê-lo, né? E a gente usar no campo. É a luta diária do produtor junto com vocês lá no campo, em busca de novas tecnologias. A tecnologia tem que sempre estar ajustada ao nível tecnológico e financeiro do produtor. Vocês vão trabalhar com diversos produtores. Não adianta recomendar lá para, eu vou usar um hiper mega drone com super software. Aí você pergunta, é acessível pelo celular? Pelo celular você recomenda, aí você pergunta para ele, o senhor usa celular? Não. Pronto. Não é? O senhor sabe, mas o senhor tem um celular lá, um bom celular, não é? Não que o meu seja, mas tem um celular que me dá acesso a vários apps, vários softwares, e o senhor falou, não consigo teclar na tela. Não consigo, tá? Eu só sei usar ele para... Então tem que ajustar essa tecnologia ao padrão tecnológico do seu produtor que você vai trabalhar, tá bom? Sempre pensando nisso, nós temos que ter esse aspecto social, cultural, né? A gente fala muito para o aluno, vocês têm ótimas ideias, tem ótimas tecnologias, mas tem que ajustar aquela comunidade, aquele padrão sociocultural, tecnológico e financeiro. Bom, tá aí o que é uma doença monocíclica, é aquela que só faz um ciclo durante o ciclo do seu hospedeiro. A que vai de semente a semente. Ou ciclo de produção, por exemplo, caso de mudas, é o ciclo da Rhizoctonia solane em viveiro de café. Ciclo de produção de muda, não vai de semente a semente. Causa esse sintoma aqui no hipocótilo, causa o tombamento de mudas. Aonde que a gente vai atacar? Conhecendo o ciclo dela, eu sei que é suscetível à fase de sobrevivência e disseminação. Não vou ficar usando matéria orgânica contaminada ou infestada com risoctônia. Lembra? Infestado por fora, infectado por dentro em um ser vivo, tá? Então, fico vendo aí notícias na televisão, né? Ai, a cadeia está infectada. Jamais. Infestada. Infectada é por dentro, é um ser vivo. Infestado é por fora. Ai, mas está infestado, professor, no plástico, né? Por fora. Infectado é dentro, tá bom? Aí vários patógenos monocíclicos, risoctônia em algodoeiro, tá? O sintoma aí, ó, causa tombamento, já vai murchando. Vários sintomas que me levam à identificação, sintomas na região do hipocótilo, no cafeeiro, monocíclico, a murchadeira, a Ralstonia solanacearum, no tomateiro, ao lado tudo sadio e tem uma planta infectada, tá? Aí o fusário na batata, no tubérculo de batata, ainda monocíclico, esclerotina, esclerotioro, no feijoeiro, é um fungo cosmopolita, vocês vão ver muito ele em tomate, batata, alface, repolho, pimentão, mais de 300 espécies infectadas por esclerotina, esclerotioro. A sarna pulverulenta da batata, tá? Sarna pulverulenta aí. Tudo monocíclico.
Doença policíclica tem mais de um ciclo durante o ciclo. Olha, aí já tem o ciclo secundário, onde importante não é só o inóculo inicial, mas também a taxa de progresso da doença. Taxa de progresso da. Tem vários ciclos, então que você tem que conhecer o ciclo para ver a fase suscetível, no caso aqui a disseminação, penetração, colonização e reprodução, para tomar uma medida de controle. Ou a gente usa um cultivar resistente ou aplica fungicida no campo. Bom, exemplos de patógenos monocíclicos, policíclicos, desculpa, as ferrugens, aqui a ferrugem do café, cercóspora do coqueiro, antracnose do cajueiro, as manchas aqui, várias manchas da cana-de-açúcar, policíclica, ervínia, aspecto ervínia em tomateiro, tá bom? As pectobactérias, né, que a gente chama. Aí o mofo azul da laranjeira, tudo policíclico. Bom, manejo de doenças de plantas, nós vamos falar da integração das medidas de controle. Sempre pensar nisso. Com qual objetivo? Reduzir o consumo de recursos naturais e o impacto da atividade agrícola na natureza e assim aumentar a sustentabilidade social, ambiental e a segurança alimentar. Antes a gente falava muito de sustentabilidade ambiental, que não vai existir sem a social, financeira e, é claro, a segurança alimentar. O que é isso? Não ter resíduo de produto em fungicida, não ter resíduo de produto, veja bem, químico e biológico, tá? Muito cuidado, né? O pessoal, vou usar o controle biológico. Segurança na produção e pulverização. Eu não posso pulverizar um outro agente, não posso, ao invés de usar, por exemplo, lá no campo, um bacillus que seja benéfico, pulverizar um bacillus que vai causar uma diarreia em todo mundo que vai consumir. Então tem que ter muito cuidado no padrão de produção desses agentes de controle biológico. A contaminação é muito fácil. Eu não posso fornecer um alimento com resíduo químico para causar uma contaminação nos consumidores. Então, nossa responsabilidade é muito grande. Nós não podemos deixar resíduo lá, seja ele químico ou biológico, para o consumo, não é verdade? Tem que estar tudo dentro de um limite que a gente chama de LMR, limite, para que seja, a lei brasileira tem esses limites e as leis internacionais também. Nós estamos trabalhando muito para que seja tudo ajustado e tenha uma lei global, mundial, de resíduo mínimo lá no campo, que é o LMR de consumo. Vocês vão aplicar e esse tem que ter um resíduo mínimo, tá bom? O que nós precisamos para isso daqui? Número 1, vou cansar de falar, sou suspeito para falar, mas sem conhecimento vocês não conseguem fazer manejo. Sem conhecimento, vocês vão ser recomendantes de receita de bolo, tá? Sem conhecimento, vocês não fazem manejo. Sem conhecimento, você vai ouvir, aplica tanto com dose tanto, e vai sair recomendando dose tanto, mas não faz manejo para reduzir o número de aplicações, para aumentar o intervalo de aplicações no campo, seja químico ou biológico, para aumentar o lucro e, com isso, a sustentabilidade financeira, ambiental e social. Porque o produtor quer que a família dele, ele sonha que a família dele tenha uma sustentabilidade social e cultural. Ele quer ter acesso à saúde de boa qualidade, à educação de boa qualidade. Então, isso tudo vai estar dentro desse manejo que vocês vão fazer. A diagnose correta. Sem conhecimento, você não faz diagnóstico. Tem que ter diagnose correta para recomendar o produto certo e a cultivar certa. Se você errar na diagnose, que é uma arte, você erra na recomendação. Conhecer os ciclos das relações patógeno-hospedeiro para implementar medidas de controle que sirvam a mais de uma doença. Aliás, vai ser o exercício que vocês vão entregar para mim, não é? Utilizar técnicas e logística compatíveis com o produtor, com o nível sociocultural e econômico desse produtor.
Está cheio no campo disso daí. Às vezes tem culturas que não... cultura, da onde ele veio, de determinadas comunidades, e aí entram até a própria religião. Não permite, por exemplo, trabalhar sábado. E você não vai insistir nisso, faz parte da cultura religiosa. Outras não permitem trabalhar domingo. Outras, você tem que ter horários durante o dia para as orações. E vocês não vão permitir, ou não vão, ou vão conversar para que não tenha aquelas pulverizações naquele determinado momento, ou não tenha trabalho naquele momento. Mas vocês vão ter que prestar atenção em tudo isso. Tem culturas que não permitem, por exemplo, que você plante um determinado sentido, não é verdade? Então vocês vão ter que observar que não permitem o uso de fungicidas, é cultural, não é? Que não permitem o uso de determinado agente de controle biológico, é cultural, vem daquela cultura dele. Vocês vão ter que respeitar isso, tá? Eu não esqueço uma determinada uma extensão universitária que nós fizemos, fomos lá de ônibus, numa comunidade do norte de Minas, e eu fui ensinar a fazer a calda bordaleza, tá? Então, nessa comunidade, ficamos lá 2, 3 dias ensinando a fazer a calda bordaleza para aplicação, a calda sulfocálcica. Pois na reunião final, o líder comunitário simplesmente virou para nós e falou: olha, nós, aqui na nossa comunidade, eu sei que é cobre e que é enxofre, mas a gente não aceita a introdução de produtos químicos. Considerar o cobre como um produto químico. E aí eu vi que eu fiquei lá 2 ou 3 dias falando um negócio que eles não iam aplicar. Então façam a pergunta antes de começar os seus ensinamentos, as suas, não é? Façam se a cultura deles, se a comunidade permite esse uso. É interessante, senão vocês vão ter que usar outras metodologias, tá bom? Bom, e depois realmente executar essas medidas. Calcular o custo-benefício para que ele tenha lucro e possa usar esse lucro para investir, por exemplo, na manutenção das áreas de proteção permanente, para investir na casa dele, ele quer, ele sonha com isso, não é? Em, às vezes, comprar um celular que ele possa ter acesso a novas tecnologias, a novos apps. Ele precisa, para investir no solo dele, que é um patrimônio que ele tem, a fertilidade do solo, já que a gente não ganha isso. Infelizmente, a maioria dos nossos solos são pobres, então a fertilidade do solo é um patrimônio que vai ajudar na constituição das barreiras de resistência. Reter água no solo é outro patrimônio. Zelar pela água no solo, a manutenção da água, das nascentes dele, da mata em torno da nascente, isso tudo faz parte do manejo. Vejam com outros olhos para a conservação ambiental, faz parte do patrimônio do produtor e da sociedade, da comunidade que ele vive, tá? Princípios básicos do manejo: reduzir o inóculo inicial e reduzir a taxa de progresso da doença. Lembra que a gente falou na fito 1? O que é reduzir o inóculo na prática? Ciência para a prática. Semente de boa qualidade, tratamento de semente, reduzir o inóculo no solo, manter água no solo, manter fertilidade. Olha, evitar a entrada de patógeno monocíclico. Pelo amor, não vai deixar entrar esclerotínia, não é verdade? Realizar o alcave, o professor Vicente cansa de falar isso para vocês e outros professores, não é? Rotação de culturas, eu preciso de rotação, é de um ano para o outro. Não é de uma safra para outra dentro de um próprio ano, né? Então, o máximo possível, tudo bem, é válido, a gente cultiva 3, às vezes 4 vezes por ano na mesma área, tá? Isso faz parte da sustentabilidade do produtor no campo. Usamos intensivamente essa área, a gente sempre passa por esse dilema. Vamos aumentar a produtividade daquela área, cultivando mais na mesma área, ou vamos desmatar para aumentar a produção em outra área? É um dilema que essa discussão é difícil para nós. Difícil, eu concordo com vocês. Porque para aumentar a produtividade, realmente a gente usa monoculturas, aplicação intensiva de produtos, seja controle biológico ou fungicida na mesma área, fertilizantes, não é? De alta solubilidade, mas existe esse dilema, tá?
nós estamos chegando perto dos 8 bilhões de habitantes. Então, qualquer medida que a gente tome tem que ser muito bem discutida, eu concordo, mas nós temos 8 bilhões de bocas para alimentar, não é? Fungicidas protetores e agente controle biológico de contato para reduzir o inóculo inicial. Reduzir a taxa de progresso da doença. Reduzir a taxa de progresso. Como é que eu faço isso? É simplesmente reduzir a velocidade da doença, o número de ciclos na prática. Para isso, você conta com variáveis, variedades com resistência horizontal, porque as com gene específico de resistência estão na redução do inóculo inicial na prática. Você usa fungicidas sistêmicos e você usa indutores de resistência, como, por exemplo, aí o ácido silícico, o silício, você usa o famoso BION, não é verdade? Você usa os fosfitos como indutores de resistência. Nós temos várias ferramentas registradas no nosso país de acordo com a lei que vocês podem usar. Alguns exemplos de casos, vou dar aqui, de diagnose que nós fizemos e recomendamos técnicas de manejo. Então, vou discutir com vocês aqui brevemente sobre isso, tá? Alguns exemplos que a gente foi ao campo, ajudou na diagnose, um serviço de extensão, faz parte da nossa vida universitária. A gente queria, infelizmente, fazer mais, felizmente fazer mais, mas infelizmente a gente não consegue, porque a gente tem que dar aula, não é? E a gente adora isso, né? A gente está aqui como professor, porque eu amo dar aula, estar aqui falando para vocês. Inclusive, queria estar ao vivo aí, presencial com vocês, mas a gente faz o melhor que pode nesse momento que a gente está vivendo. Alguns exemplos de diagnose e recomendação de técnicas de manejo, e é muito interessante, porque quanto mais a gente vai ao campo, convive lá com o produtor, mais a gente tem essa experiência para falar para vocês, não é? E eu acho que é bom e agrega conhecimento para as nossas aulas, tá? Esse é um exemplo da mancha de foma do café lá no campo. Um monitoramento foi um artigo publicado por um aluno nosso do mestrado, que esteve aqui conosco, mostrando que a doença tem os picos quando a temperatura cai. Então, olha, 2 anos agrícolas do café, no café, esse é o sintoma da mancha de foma, está aqui para vocês, essa mancha aqui no campo. Ocorre em café em regiões de clima frio, geralmente voltada para o vento sul, que é o vento que vem lá do Polo Sul. Um vento frio em região de altitude maiores, acima de 900 metros. Quanto mais alto, 1.000, 1.100 metros, é pior, tanto aqui no sul de Minas, quanto lá no Triângulo Mineiro. Ou em regiões que você tem altitude elevada. O café já é plantado em várias regiões do país, esse país maravilhoso, de dimensões continentais, né? Para vocês terem ideia, a gente viu a ocorrência dela numa cidade que chama Mata Verde, perto lá de Vitória da Conquista, no sul da Bahia, que todo mundo, já é o polígono das secas, no Nordeste brasileiro, mas ocorre, porque é um microclima, é uma região de altitude elevada, e ela ocorre lá. Ocorre na zona da Mata de Minas, ocorre no sul de Minas, ocorre no Triângulo Mineiro, para vocês terem ideia, em regiões ali perto, Serra do Salitre, não é? Araxá, altitude elevada na Serra da Canastra, e ocorre nessa época do ano de frio. Olha a temperatura caindo para 15 a 20 graus, que é a temperatura que ela adora, 15 a 20 graus, não é? Adora. Chove pouco, professor, chove, mas tem horas de molhamento foliar, porque a temperatura é baixa, lembra do gráfico de Thornton White? Climatologia, isso. Temperatura baixa, maior número de horas de molhamento foliar, e ela, como tem molhamento na folha, a gente vai passear na lavoura, trabalhar na lavoura, 10 horas, meio-dia, molha a calça da gente ainda, molha a blusa. Quer dizer, 4, 5, 6, 8 horas de molhamento na folha, ela germina e penetra, tá bom? Penetra no seu café e tá aí o pico da doença. Vocês veem que é diferente de um ano para outro. Essa diferença vai exigir de vocês também a adequação de técnicas de manejo, tá?
E tá aí o que aconteceu, pouca água, mas muita doença, por causa dessas horas de molhamento, a gente tem que fazer toda uma recomendação para o produtor. A gente começa, não é só aplicar o fungicida, mas vamos lá, disponibilidade de água. Então, lavouras, uma lavoura lá em Campos Altos, né? Olha o nome, Campos Altos, do município. É claro, porque tem terras em campos de cerrado, fertilidade baixa, você vai ter que fornecer a fertilidade, não é? A água também já é uma região que demanda maior fornecimento de água, e aí nós entramos Cambisolo, essa lavoura que eu estou falando para você, encosta da Serra da Canastra, então nós tivemos que fornecer fertilidade, porque não tinha, fazer a calagem, manter aí o pH acima de 6, tá bom? Porque lá tem um cascalho que tinha alumínio em profundidade, então tivemos que usar também o gesso, né, de 20 a 40 centímetros. Olha quanto conhecimento que vocês aprenderam aqui na universidade, na fertilidade, na fisiologia, na morfologia, na química, e vocês vão levar no campo e vão transformar ciência em prática. Ciência, vocês vão pensar o tempo todo. Então, irrigação por gotejo para aproveitar a água, né? Fornecimento de fertilizantes via água, camada fértil e irrigação, calagem e uso de gesso na dose certa, no momento certo. A gente não faz desequilíbrio aqui, não aplica 20, 30 toneladas de nada aqui, porque nós aplicamos na superfície, no caso café. Então, dentro da dose já estudada em várias teses, mestrado, doutorado, recomendação dentro da dose de 1 a 3 toneladas, depende do ano, mas mantendo o nível de cálcio e magnésio no solo, que é importantíssimo, tá? Depois que eu fiz essa correção do solo, tenho níveis ideais de cálcio e magnésio, nós entramos com o silicato no solo, para deixar essa folha mais dura no solo. Silício no solo, silicato de cálcio e magnésio, em equilíbrio com o cálcio e magnésio que está no solo, para não evitar superdoses, porque senão atrapalha a absorção de potássio e micronutrientes no solo, como o boro, tá? Que em lavouras de alta produtividade eu aplico também, não é? Bom, depois fizemos o manejo de micronutrientes e de fosfito indutor de resistência aplicado em fevereiro e em março. 2 aplicações no mínimo dele, tá? Para depois eu pensar na aplicação do fungicida. Depois eu aplicamos pulverizações, 3 pulverizações ao ano para essa forma, tá? Na pré-colheita, na pré-florada e na pós-florada do café, para manter. Por quê? Porque eu não posso deixar dar esse pico aqui, ó. Cultivar é suscetível. Eu usei de todas as técnicas de manejo pensando lá na água e nutrientes, mesmo assim eu precisei da pulverização, tá? Com todas essas técnicas eu reduzi a incidência dela, mas precisei de pulverizar. Bom, mais exemplos de diagnose e recomendação de técnicas de manejo. Então, nós vimos no café uma doença, a mancha de foma, diagnosticada, cuidado, uma beleza ali na foto, né? Mas quando a gente vai lá para o campo, ocorre mancha aureolada, ocorre cercospora negra, ocorre deficiência de boro, tudo parecido com mancha de foma. Tudo. E aí você vai ter que ser hábil na diagnose para não confundir e aplicar outra coisa. Ou aplicar, desculpa, outro produto que não controle aquilo que realmente está ocorrendo. Exemplos de diagnose e recomendação de técnicas de manejo, né? Desculpe. Tá aí, em todas essas lavouras a gente foi ver. Lavouras aqui da universidade, lavouras de produtores, eles mandam materiais para a clínica fitossanitária, que é um serviço de extensão que a gente tem aqui, pensando ser doença, muitas vezes não é, e muitas vezes a gente vai a convite lá para ver o que está ocorrendo por curiosidade, geralmente isso leva a novas pesquisas, novas teses de mestrado, doutorado, trabalho de iniciação científica. Então é um ciclo, não é? Pela demanda do produtor no campo. Vão mudando as técnicas de produção e nós vamos adaptando a pesquisa e vamos gerando novos conhecimentos. Olha essa daqui, essa foto, essa podridão, o produtor achando que fosse uma doença bacteriana, a mancha aureolada.
veio para a clínica, a gente viu que não tinha essa doença, não era ela, esse amarelecimento, essa morte de ponteiros. E aí nós diagnosticamos, pedimos para fazer análise de nutrientes e não no departamento de ciência do solo, né? Então, 2 departamentos já, fitopatologia, ciência do solo, consultamos o pessoal da fisiologia, tá? E chegamos à conclusão que isso é uma extrema deficiência. O que aconteceu? Pela falta de água no solo, o cafeeiro produziu, vejam que aonde está produzindo, ele foi retirando os nutrientes que ele podia das folhas, depois retirou, houve aqui uma deficiência de cálcio extrema e de boro, aí teve essa seca, não por doença, mas por deficiência, na verdade, falta de água. Tinha fertilidade no solo, mas não tinha nutrição na planta, faltou água. Olha aí o solo, é isso que estava acontecendo lá, tá vendo? Olha, o que tem que fazer? O produtor planta o café em um latossolo, que nós cansam de falar para vocês, que é destinado ao cultivo de culturas anuais, mas ele plantou uma cultura perene, então ele vai ter que manter a matéria orgânica no solo. Tinha que ter matéria orgânica aqui, ó. A casca do café que ele retirou, ou ele produziu o mato aqui, fazer uma roçada e jogar para cá, não é? Tem várias técnicas que ensinam para vocês aí, lá na cultura do cafeeiro, na disciplina. Olha, depois que ele, é claro, a gente faz um sistema que chama arruação, né? Ele arrua, tá? Tira a palhada debaixo do café, porque ele derruba o café e depois recolhe ou levanta o café. Mas depois que ele fez, você tem que devolver a matéria orgânica. Olha isso aqui, né? Se jogar bolinha de gude aqui, você joga a bolinha, ela corre aqui, eu acho que até quilômetros se bobear, claro que é um exagero, mas alguns metros, né? Então você tem que voltar com chama esparramação. A gente esqueceu de fazer isso, o vovô fazia, arruava e depois esparramava com um implemento, né? Aletas de aço lá no campo, um animal. Hoje vocês têm um trator que vocês podem usar também, né? Dependendo do produtor que vocês trabalham, mas olha só que faltando voltar a matéria orgânica. Manejo da matéria orgânica também é manejo de doença e pragas no campo, tá? Então, manejar ela. Tinha que ter matéria orgânica para reter água. Numa lavoura de alta produtividade, média de 35, mais de 40 sacas de café por hectare, média, eu uso a matéria orgânica, sinceramente, como condicionadora de solo, para reter água e aumentar a CTC do solo, tá? Mas eu tenho que ter outras fontes de nutrientes, porque eu não dou conta de produzir 40 sacas por hectare só usando a matéria orgânica. Estou sendo sincero para vocês aqui. Tem que ter outras fontes. Posso usar a fonte? Ah, professor, usa a fonte que você quiser, tá? Mas é difícil. Olha aí, de novo, deficiência extrema de cálcio lá. Sem cálcio não tenho parede celular. Lembra que planta tem parede celular? Então eu tenho que ter cálcio. Me levaram lá para ver, achando que era foma. Isso lá perto de Araxá, de Patrocínio, região do Cerrado Mineiro, né? Mostrando aí para vocês que não é doença. Dá para ver os entrenós curtos, deficiência de cálcio causando uma podridão apical. E se você me manda isso aqui para um laboratório de fitopatologia, o primeiro fungo que vai aparecer é coletóptero, que é fácil de isolar. Depois, se for mais especializado um pouco, você acha cercóspora. E depois você acha foma. E depois você acha todos os necrotróficos que parasitam. Na verdade, não é parasita, ele multiplica é um necrotrófico, né? Vai estar infectando aqui qualquer tecido morto. E depois penicillium, aspergilos, né? A torcida de todos os times brasileiros, que tem de tudo aí, tá? Então, não pode. A causa é outra. E você vai ter que identificar qual a verdadeira causa para não errar no diagnóstico, que é uma arte. Uma arte. Há muitos podem ter chamar isso daqui de doença, mas não é. Não é. O problema é outro que tem que ser identificado para que você vá na causa do problema. A doença pode ser um reflexo de outra causa primária. Está aí mais de perto, aparece doença, mas não é. Não é. Tá? Chama a gente para ver, professor, essa mancha também não é toxidez
por aplicação de óleo mineral. Cheguei na lavoura, meio-dia. Saí de Lavra cedinho, para ir lá para o Triângulo Mineiro também. Cheguei lá, meio-dia, entre meio-dia e 1 hora, antes do almoço, sendo aplicado fungicida com óleo mineral a 0,5%. Então, falei para ele, tem que parar, não é hora de aplicar. 9, 10 horas da manhã, a temperatura no solo, para vocês terem ideia, já estava a mais de 60 graus. 60 graus no solo. Se você vai com uma botina mais escura um pouquinho, seu pé vai a 70 graus, você não aguenta ficar lá, não é? Então, já queima o pé. Imagina aplicar óleo mineral. Lembra do calor específico? Lembra da química e da física, vocês estudaram. Aí você frita óleo, você frita, desculpa, batata no óleo, porque ela tem um calor específico maior. Sobe, faz o famoso efeito lente, ele esquenta mais, tem um calor específico maior, e aí queima a folha. Aí, sintoma da fitotoxidez. Então, volta lá pelas 4, 5, mede a temperatura ambiental, né? Seu celular também faz isso, não é só para ficar em redes sociais, não é? Você usa ele a seu favor como instrumento do seu conhecimento, tá? Bom, aí na cultura da cana, né, um desafio para nós no dia a dia. Antigamente os fungos necrotróficos eram queimados, é claro que a gente não concorda também com essa. E hoje eles não concordavam com isso, né, por causa da emissão de carbono. Hoje a gente usa a palhada, muito bom, sistema muito bom, fazemos a colheita, fica a palhada, retém água, cicla nutrientes. Então, muito boa metodologia, mas com essa técnica a gente queimava. Hoje, com essa daqui, a gente não queima, está tendo um avanço muito grande dos necrotróficos que sobrevivem, porque é uma cultura semi-perene lá no campo, e vai multiplicando inóculo, e o que está acontecendo? Aumentando a pulverização de fungicidas como nunca se viu, tá? Então tem que tomar cuidado com esse número de aumento. Às vezes, você vai ter que lançar a mão em alguma época de queimar para matar, né? Então isso já está sendo estudado, muito bem estudado, se nós vamos ter que lançar a mão. Isso daqui, novamente, é claro que não todo ano, é claro que você vai fazer o balanço de carbono de aplicação de fungicida, porque demanda o uso de óleo diesel, demanda a fabricação desses fungicidas e demanda e vai gerar aí um resíduo no campo, não é? Que vai reduzir sua sustentabilidade ambiental. Aí você faz o cálculo de carbono. Isso está sendo feito, já estudado, para ver se você vai poder fazer essa queimada para reduzir o inóculo, para então não pulverizar e economizar com pulverizações e economizar com emissão de carbono. Mas isso tudo vai ter que ser científico. Tá aí uma das que está aumentando muito na cana, a podridão abacaxi, tá? Estamos dando exemplos aqui de manejo. Um outro problema da cana, exemplo de manejo, é o trânsito intenso desse maquinário no campo, que vai levando nematóide, patóide de solo. Então, o que eu tenho que fazer no manejo, na prática? Fazer as bacias de contenção para evitar que a água saia dessas estradas, levando nematóides e fungos de solo, como aquele da podridão abacaxi que eu mostrei para vocês, e vá para o meio da lavoura. Então, você vai fazer as bacias de contenção, que não é só para reter patógeno, é para segurar o inóculo inicial e armazenar água no solo, para você fazer o manejo das microbacias. Olha como está tudo integrado. Retenção de água, retenção de. E outra, você não vai deixar a microbacia encher de solo para depois esparramar esse solo na sua lavoura abaixo, não é? Você vai aumentar o talude da microbacia. Você vai aumentar aquele patamar dela, tá? Evitando que seja transportado lá para o meio da lavoura, não é? Olha, tá aí, né, o plantio da cana, o maquinário de plantio, a plantadora, já com os tanques de pulverização. Aqui você pode colocar um agente de controle biológico, um fungicida, ou os dois. Já tem estudos mostrando a interação desses agentes de controle biológico, micronutrientes ou até mesmo nutrientes que você pode colocar nesses tanques que estão nessas plantadoras. Um outro exemplo, a gente já falou da cana, do café, um outro exemplo lá no norte de Minas,
região ali de João Pinheiro, Buritizeiro, né? Fomos lá para ver pessoal desconfiado do cancro em eucalipto, é uma área de plantio, esse é o cerrado natural lá que ocorre, então são áreas de cerrado, isso tem muito ainda no norte de Minas, áreas extensas, chove pouco lá, aqui nós estamos falando de 1.300 até 1.600 milímetros por ano, lá nós estamos falando de 600 a 900, quase metade, e às vezes chove 400 milímetros em um mês, mal distribuído as chuvas, tá? Mas é feito o plantio de eucalipto. Tá? Hoje, no estado de Minas Gerais, eu não lembro se é 2 ou 3% da área do estado. Já tem um inventário florestal, vocês têm que consultar. Eu vejo muita gente falando que plantando em 20, 30% da área o eucalipto em Minas não é fato. Já temos o inventário florestal realizado, inclusive aqui pela nossa universidade, motivo de grande orgulho para nós, não é? Mostrando que não é isso, a área plantada por essa cultura no estado de Minas. É claro, às vezes concentra em algumas áreas, tá? Mas está aí o cerrado completamente seco e nós temos alguns clones plantados lá. Então a gente foi lá para ver o que é. Olha esse clone, é um clone com camaldulensis, cruzamento de camaldo resiste bem à seca. A gente foi ver se era esse cancro, uma doença, tá bom? Pessoal desesperado, tinha sido feito o diagnóstico. Geralmente são plantados por reflorestadoras ou siderúrgicas que tem aí 40 mil, 50 mil hectares para que seja usado esse carvão, é feito carvão aqui, para os alto-fornos, para derreter ferro, fazer o ferro gusa, tá bom? Fazer o ferro gusa, para evitar o desmatamento do cerrado. Bom, a gente desceu para ver, tá? Viu essas áreas secando em alguns clones específicos, tá aí a seca de alguns clones específicos, aqueles que geralmente não estavam com o cruzamento desses com camaldulensis, e o que estava acontecendo, tá? Realmente estava vendo essa seca, tinha um fungo aqui que é um fungo necrotrófico, necrotrófico, dá para ver aí, a gente fez as trincheiras, o que a gente percebeu nas trincheiras? Então a gente foi lá para ver, recebemos o material que foi identificado esse fungo, né? Que o fungo é um efeito secundário do que estava ocorrendo lá. Tá vendo? Foi feito suco de plantio, é um clone, não tem raiz pivotante, diferente daquele de raiz. Não que eu ache melhor o sistema de semente, eu acho que o clone produz muito mais por área de madeira, se tiver uma boa distribuição de chuva e se a gente observar alguns pontos. Dá para ver que as raízes estão no sentido do sulco e não aprofundado. Por quê? O sulco foi feito raso, no máximo de 40 centímetros, tinha que ter sido feito um sulco de 1 metro de profundidade, 1 metro de profundidade, tá? Com um subsolador, mas o pessoal não gosta de fazer porque gasta óleo diesel, mas é o que tem que ser feito. Fazer a calagem do solo, o eucalipto precisa de cálcio, tá? E magnésio, precisa de fósforo. Não vão pensar que ainda mais um clone que exige muito, cresce muito, tá? Ele vai demandar e tem que buscar água em profundidade. Tem mais essa, e tem que aproveitar os poucos períodos de chuva. Tem mais essa ainda, para absorver essa água. E nesse solo, o que tem? Uma camada de impedimento ali, tá? Como é que o senhor viu isso, professor? O senhor é da fitopatologia? É claro que eu não fui sozinho. Eu fui com o pessoal da pedologia e da fertilidade do solo. Olha como é que nós estamos fazendo integrar áreas para melhorar o manejo. A doença aqui é secundária. A causa principal dela é a falta de água, porque não foi feita a subsolagem e o manejo da água na superfície. Tá? Bom, ferrugem da soja, vamos falar um pouquinho. É uma doença que exige aplicação de fungicidas e eu vou parar por aqui a aula. Foi feito, dá para ver aqui um erro de aplicação. O manejo dela é feito com cultivares resistentes, manejo da água no solo, manejo da fertilidade e de fungicidas protetores multissítios e sistêmicos. Sem eles, acontece isso daqui.
tá? Em muitas áreas. É claro que errou a aplicação aqui. O pulverizador pulverizou aqui e não pulverizou aqui, tá? Então, demanda a aplicação de fungicidas integrados, protetores multissítios com sistêmicos. E eu vou parando por aqui, tá bom? Vou parando nossa aula por aqui. Depois a gente vai ver a aula sobre a nutrição e o manejo, nutrição e água no manejo de doenças. Então, vamos parando por aqui, dei exemplos de manejo, exemplos da diagnose. Vamos para a próxima aula. Muito obrigado da sua atenção.